Você falou agora há pouco da estrutura do futebol chinês. Eu chamei o João Vitor Cirilo, que fez uma apuração hoje, porque a liga lá na China ganhou muita dimensão e proporção nos últimos anos. É onde a gente vê o futebol. A gente vê o futebol muito forte com liga. É a liga inglesa, é a liga da Alemanha, é a Ligue 1 na França, né? Onde a gente vê futebol no mundo dando certo é com liga. E o João Vitor apurou uma informação importante a respeito da liga aqui no Brasil. O que você apurou, o que você traz de informação? João, boa noite. Boa noite, João. Um abraço aos amigos ligados aqui no Bastidores. Hoje à tarde saiu uma notícia importante, dar o crédito para a turma do GE, inclusive revelando valores. Há algumas semanas a gente estava correndo atrás de uma situação referente a uma notícia de que a proposta para a liga, e é importante contextualizar para quem não está acompanhando muito bem, há 2 grupos separados hoje dos clubes brasileiros, como sempre, né? Falta um pouco de união em alguns aspectos do futebol brasileiro, mas há 2 ligas, 2 grupos distintos. Há grandes clubes nesses 2 grupos. Para se contextualizar com o caso aqui de Minas Gerais, o Cruzeiro está em um, o Atlético e o América estão em outro. Esse grupo, que é o Forte Futebol, é o grupo que tem o Atlético e a América. E esse grupo recebeu uma proposta... E quem mais está nesse grupo? Atlético, América e quem mais está por aí? Dessa lista dos clubes que estão nessa Forte Futebol. Vou pegar, que é os clubes da Série A ou todos? Não, vai o principal aí. Vamos com os principais. Da Forte Futebol são 26 clubes no total, mas dos principais tem o Atlético Paranaense, o Atlético, o América, o Atlético Goianiense, o Avaí, a Chape, o Curitiba, o Fluminense, o Fortaleza, o Internacional, o Sport Recife, o Tombense está nesse grupo também. Enfim, e há outras equipes de um tamanho um pouco inferior a dessas citadas. Aí você tem um outro grupo onde estão Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco da Gama, são desse grupo que é conhecido como Libra. A Libra está de um lado e a Forte Futebol está do outro. A proposta que pingou hoje, inclusive as equipes estiveram reunidas da Forte Futebol, foi de um grupo de investimento norte-americano que se chama Serengeti, melhor dizendo, e os valores que foram divulgados mais cedo pela turma do GE, eles giram em torno de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Então já são quase 5 bi. Quase 5 bi. Essa informação foi trazida hoje pelo GE. E você foi atrás apurar com fontes ligadas ao futebol mineiro sobre isso. Conversei com alguns envolvidos no processo e todos me disseram que é uma situação que está caminhando bem, que há confiança de que isso pode continuar num caminho positivo. E uma das frases que me foi enviada foi: logo resolveremos isso. Agora nós estamos falando, vamos arredondar aqui o valor? 5 bi. Para quê? 20% da sociedade na gestão dessa liga. E aí esse dinheiro seria dividido entre os clubes participantes da liga? Não há clareza de como é dividida a porcentagem disso tudo. Se vai ser... Porque, evidentemente, o ABC, por exemplo, com todo respeito ao ABC, o querido ABC de Natal, time de Judson Porto, está no mesmo grupo que está o Atlético e o América, que disputam a Série A. Certamente o ABC não vai ter a mesma grana. Pois é, mas a gente precisa entender... E aí também há um outro contexto, né? Tem que haver uma garantia de que X equipes estarão disputando séries A e B. E desses 26 times, 22 têm que concordar para uma assinatura de contrato, para isso continuar caminhando posteriormente. Não é algo tão simples, tá? Porque imagina, você vai pegar 5 bi para 26 clubes aleatórios de uma divisão. E os demais grupos, como isso vai ser conversado? Então, eles pagam 5 bi, mas eles não querem, eles não exigem a entrada dos demais, porque se exigirem aí já fica barato. Não, mas é a pergunta que eu vou te fazer, Everton, Ale, É isso que não está tão claro ainda. Vamos lá, o cara chega e fala o seguinte, eu tô dando 5 bi por 20% de uma liga. Agora tem jeito de você falar em fazer futebol no Brasil. Vamos pegar aqui os 2 lados. Então, eu vou fazer uma liga. Nessa liga tem Corinthians, tem Cruzeiro, tem Flamengo, mas não tem Inter, não tem Atlético, não tem Fluminense. Ou então você fala o outro lado, não, vou fazer uma liga aqui com Atlético, com Fluminense, mas aí não tem Cruzeiro, não tem Corinthians. Como é que você faz um negócio desse, Everton? Não, e eu fico pensando que no ano passado, antes da Copa, João, você trouxe uma informação aqui
de que os meninos haviam encontrado com o Ronaldo e com seus pares na final da Liga dos Campeões em Madrid. E um mote da discussão lá foi exatamente a Liga. Eles se unirem para pleitearem, enfim, vantagens para os seus clubes. Então, eu ainda não virou, ainda não dá para entender. Bom, o Cruzeiro ainda está em posição contrária, a conversa não adiantou muita coisa, paga os 5 bi, mas só por 26, não dá para fazer uma liga decente no futebol brasileiro, com 26 clubes, estando fora outros grandes clubes. E aí, o que não entra na minha cabeça é que a Serengeti pague 5 bi por 26 clubes e uma outra empresa pague mais 5 pro... Não dá para entender. Como é que vai ser a divisão desse pão aí? E eu quero trazer um outro detalhe relacionado a essa questão, a essa apuração de algumas semanas atrás. Eu perguntei, vocês não estão conversando com a Libra? Tem previsão de conversa com a Libra? A resposta foi, por enquanto não. Isso há algumas semanas. Então, tem que ver como isso vai caminhar, porque se não houver um número X de participantes em séries A e B, ou se a Liga não caminhar da maneira, acho difícil que tenha negócio, né? Acho que só para contextualizar isso aí, a gente vê como o nosso futebol é forte, né? Só é um pouco mal administrado. Se a gente tiver uma organização para o futebol brasileiro, a gente pode ser o futebol mais valioso, sem dúvida. Mas o primeiro passo não seria que essa liga se fortalecesse com os Exato, é falta de vaidade, ego, todo mundo querendo puxar para o seu lado, não tem um conjunto. Se o futebol se unisse, né, como todos os outros esportes, para a gente organizar, ter vender melhor o nosso patrimônio, o nosso produto, a gente seria o país aí com maiores investimentos. Todos os grandes investidores viriam para o Brasil, porque o nosso futebol é fantástico, temos grandes jogadores, só basta ter uma organização e uma estrutura. Ô Ale, eu assisti um filme uma vez que o título era o seguinte: alguém tem que ceder. Não é isso que precisa acontecer nesse caso? Alguém vai ter que ceder um pouquinho para chegar no meio termo disso? Eu vou te falar, eu sou um otimista por natureza, né, João? Você pega a ampola, ok? Você vê que ela tá na metade, para mim ela tá sempre metade cheia. Mas no caso dos clubes do futebol brasileiro, né, do comando do futebol brasileiro, eu acho que a união é uma utopia, eu não acredito numa união. Acho que realmente o caminho seria uma conversa, o bom senso. Você cede um pouquinho aqui, outro pouquinho acolá, mas a verdade é que pouca gente pensa no futebol brasileiro. Cada um pensa no seu. E enquanto isso acontecer, todo mundo vai perder. E essa é uma realidade. Eu tenho o direito de pensar que isso pode ser... Eu tenho o direito de pensar. Se eu não sei. Eu tenho o direito de pensar que isso pode ser uma isca. Isso pode ser algo para tentar puxar os clubes da Libra para a Liga que tá recebendo essa proposta. Eu quero trazer um detalhe extra que foi repercutido também pelo pessoal do GE, que eu não consegui apurar por essas fontes. Há contratos ali e há cláusulas também de que não deixam as coisas serem faladas muito claramente. Mas os dados que foram trazidos são de que esses valores, esses termos que estão sendo previstos, eles valem se 36 representantes de uma liga, desta liga no caso, estiverem nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, só 4 times poderiam rejeitar. Porque nós estamos falando, juntando séries A e B, 40 times. E 36 você tem que imaginar que a Forte Futebol no momento tem 26. Daria de mais 10. Mais representantes e todos têm que estar inseridos em séries A e B. Os 10 são os graúdos que estão do outro lado. Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Vasco, Corinthians. Caso tenha um mínimo de 22 clubes nessas duas divisões, e aí o valor cairia para metade, um pouco menos do que isso. Deixa eu perguntar para o Moisés.